Ernesto, começou aqui, ó. Bom, gente, uma boa noite a todos. Boa noite aos companheiros que estão nos acompanhando ali pela internet. Essa é a nossa 11ª aula. Eu quero, em primeiro lugar, explicar o negócio da última aula, quando o Ponciano estava falando da família, da propriedade e tudo mais. Eu falei aqui rapidamente de um livro escrito por Fidel Castro Che Guevara sobre a mulher, o papel da mulher em Cuba, na Revolução Cubana. Realmente foi um engano meu, porque são dois livros, mas são separados. Um livro é feito por Fidel, O Homem Novo e a Nova Mulher em Cuba. São vários discursos, boa noite, são vários discursos de Fidel abordando a questão da mulher, o que seria a mulher nessa nova sociedade, nessa nova... Tudo bem? E o outro livro é específico de Che, escritos filosóficos, onde ele fala sobre o papel da mulher. Mas o meu, depois eu descobri, está emprestado, eu não pude trazer hoje. Tá? Mas eu vou trazer para vocês verem. Esse daqui é só Fidel, O Novo Homem e a Nova Mulher em Cuba. Fantástico, genial. Ele coloca coisas aqui que, porra, hoje em dia a pessoa ainda está discutindo isso. O outro que eu trago também sobre a questão do papel da mulher é uma coletânea de artigos, Marx, Engels e Lenin, sobre a mulher. É genial. Não deixem de ler se acharem isso em algum selo por aí. Sobre a mulher. Qual é essa coleção aí? É coleção Praxis. Não sei nem se isso ainda existe. Vai achar os cara que não existe. isso aqui, olha, eu tenho isso aqui há tanto tempo, que nem eu me lembro quando é que eu comprei. Né? Mas são dois trabalhos geniais que mostram a questão que o Ponciano destacou na aula dele, que é o papel da mulher nessa sociedade nova que a gente pensa em criar. Bom, hoje nós vamos tratar especificamente desse livro, A Genética da Natureza, que a minha é essa daqui, da Paz e Terra. A que eu tenho, a edição que eu tenho. A edição que eu tenho é da Paz e Terra. Mas existem outras edições. Eu já andei comparando, muito pouca diferença, pouquíssima diferença. Então, qualquer uma que vocês acharem vale a pena, inclusive, e essa daqui está disponível na internet, você baixa ela de graça, está totalmente disponível na internet. E trouxe para vocês, só para olhar, só para comentar, porque me ajudou bastante. Esse livrinho aqui, eu achei isso aqui há muitos anos atrás, num sebo, que não existe mais, no edifício central existia um sebo, na primeira, lembra dele? Livraria Antiquária, se eu não me engano. E eu achei lá, Origens da Dialética do Trabalho. José Arthur Gianotti. Muito bom, eu achei interessantíssimo, porque ele alerta para questões interessantes que o Lenin cuida nesse texto, tá? Bom, a outra coisa que eu quero destacar é que Engels escreveu esse livro como uma primeira resposta, seria a primeira resposta que ele daria a Dürer. O livro, que é a próxima aula do Ponciano, o Anti-Dürer, que Engels escreveu depois, é baseado nos rabiscos dele, vamos dizer assim, né, nas anotações que ele fez para responder
a Düring. E daí o Dialética da Natureza. Esse livro, Dialética da Natureza, ele tem algumas características. Não, em primeiro lugar, deixa eu falar, porque a gente fala, a gente mete pau, Düring isso, Düring errou, Düring anti-Düring, Dialética. Mas quem foi esse cara aí? O que ele fez na vida? Bom, é importante dizer, eu anotei aqui para não esquecer isso, que por incrível que pareça, Düring foi um dos primeiros filósofos ateus. Depois da Renascença, né? Ele era ateu, ele combateu, foi muito perseguido, porque ele combatia a visão judaico-cristã na história. Ele questionava essa visão na história. E ele mesmo diz, o próprio Düring, num dos livros dele, ele diz que ele foi perseguido. Que foi demitido da faculdade. Hein? Foi demitido da faculdade. O próprio Engels defendeu que ele não fosse demitido. Exatamente. E ele, o próprio Düring, diz que foi muito perseguido por suas críticas à civilização judaico-cristã. Acontece o seguinte, que ele era, ao mesmo tempo que ele era ateu, criticava, ele era um ferrenho adversário do socialismo. Ele não aceitava o socialismo de maneira nenhuma. Ele acreditava no capitalismo e dizia o seguinte: não, o capitalismo está errado porque é a questão humana, como é que é? A tendência humana que leva ao capitalismo. Ele jamais aceitou que o capitalismo é por origem, né, explorador, né, leva a divisão de classe. Não, isso ele não aceitava. Ele dizia, ele considerava que isso eram questões pessoais. As pessoas eram mais e pronto. Então ele não aceitava. Essa era a grande visão dele. E só para terminar essa apresentação rápida aqui do Eu acho importante que eu já estava preocupado até porque eu achei que ia cair numa geada. Mas a Ivanda chegou, a gente tem que dar o boa noite para ela. Né? 1, 2, 3 e. Boa noite, Ivanda! Chegou atrasada, hein, Ivanda? Aí o que acontece? É a aluna mais frequente do curso, né? Nunca faltou uma aula. É a primeira que chega. Bom, só para terminar, eu anotei umas coisas, mas não vou perder muito tempo. Só para dizer para vocês que, por incrível que pareça, Düring foi o cara que mais influiu no pensamento de Nietzsche. Nietzsche praticamente foi discípulo de Düring. Pouca gente sabe disso. Pouquíssima gente sabe disso. Mas eles foram, Nietzsche estudou a fundo o Düring. E Düring se correspondia com Nietzsche. Incrível, né? Bom, ele tem uma série de, se eu não me engano, cara, são mais de 30 livros escritos, do qual eu só conheço, em português eu não sei de nenhum. Você conhece, Conselho, algum livro de Düring em português? Eu só li o que o Engels fala deles, os pedaços do texto Não, dele. no português eu nunca achei nem em português nem em espanhol. Eu tenho um muito velhinho lá em casa, em francês. Eu sofri o diabo para entender o raio do livro. Mas consegui ler até o final. O único livro chama-se... Como é que o que eu tenho na casa é uma reflexão filosófica, em francês. É o único que eu conheço dele, mas ele escreveu, que eu saiba, perto de 30 livros. E o Engels é o cara que se bateu com ele o tempo todo. Não só nesse livro,
não só na origem da família, da propriedade privada do Estado, mas principalmente no anti-Düring, que vocês vão ver na aula que vem. Então, é uma trilogia. Qual foi a outra primeira? Foi essa e depois o anti-Düring? Não, essa daqui foi a primeira abandonada, inclusive. Eu vou, exatamente isso que eu vou, acho que vai aparecer aqui nesse slide. Tá, isso aqui é só uma apresentação, já falei de Varno Engels. Hoje eu mandei para vocês, ontem, sei lá, uma breve biografia do Engels que eu escrevi. Engels, eu considero, talvez, um dos maiores, junto com Marx, amigos da classe trabalhadora, da classe operária, né, o maior aliado da classe operária é Engels. Um rápido histórico também, já mandei para vocês. Entre 1838 e 1841, ele viveu na Inglaterra, na indústria que era do pai dele, ele foi administrador lá da empresa. Lá ele aprendeu muito sobre a situação da classe trabalhadora, daí ele escreveu, talvez, o mais bonito livro dele, né? A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Aliás, eu devo alertar de antemão, eu sou meio, sei lá, para falar de Engels. Porque durante muito tempo, agora até perdi essa mania, mas durante muito tempo, cara, eu discuti com amigos meus que Engels era maior que Marx. Hoje em dia não, para mim os dois são gênios incomparáveis. Mas, pô, durante muito tempo eu era mais apaixonado por Engels do que por Marx. Eu achava ele mais, talvez porque, eu vou mostrar isso para vocês nesse livro aqui. Como eu falei com vocês na minha apresentação, eu sou técnico em mecânica, dei aula de mecânica, e, porra, os ensinamentos que esse cara, em 1840, o que ele escreve aqui sobre matemática, física, é impressionante, pô. É impressionante. O que ele descreve sobre a análise da origem do trabalho no sentido físico da palavra, trabalho. Aquele negócio de você puxar um peso. Os estudos que ele faz são impressionantes. Sobre a mola, por que você comprime a mola e ela realiza um trabalho. Pô, cara, isso em 1800, cara. Então eu me apaixonei, realmente eu fui apaixonado por ele. Ele vive na Inglaterra. Em 41 ele vai para Berlim, onde serve na artilharia. E isso foi muito útil, porque os ensinamentos dele como militar, mais tarde ele usou, né, no levante dos operários alemães. Como nós já destacamos isso, eu e o Conselho já citamos isso 2 ou 3 vezes. Em 1842, ele volta à Inglaterra, onde ele conhece a primeira esposa dele, a Mary Burns. Em 45, ele está em Bruxelas, onde se encontra com Marx e os dois, apesar de que já se conheciam, começam a trabalhar mais estreitamente juntos. É a partir daí que eles começam a estreitar a relação entre eles. E em 48 vai surgir a grande obra dos dois, que é o Manifesto Comunista. Então ele é um cara que ele teve várias passagens, e que sempre se dedicou muito a ler, a estudar. Ele estudava física, química, matemática. Eu confesso que vai chegar um momento aqui, por exemplo, eu confesso que química para mim, cara, eu era apaixonado, desde o ginásio, eu era apaixonado por matemática, física. Eu odiava a química, sempre odiei química, eu não consigo entender esse negócio de molécula aqui. Hein? Tem uma música assim, não leio química. Não sei, eu sei que isso é um defeito, como marxista é um defeito meu, eu sei disso. Então como é que o marxista pode não gostar de uma determinada ciência? Mas não cabe.
cabe na minha Vamos embora. Aos 70 anos de idade, não cabe mais na minha cabeça. Ele gosta das moléculas, dos átomos, de não sei o que lá. Ele tem um capítulo inteiro sobre isso. Eu até vou citar para vocês, mas não entendo. Hein? Se forçar a barra para falar de química, eu não sei falar não. Muito bem. O Engels começou a sua militância entre os chamados jovens hegelianos, onde também Marx militou, um grupo de jovens filósofos. Nessa época, gozado, pouca gente sabe disso. O nome que ele assinava nos documentos dele, que ele usava nos documentos dele, era Friedrich Oswald. Ele não se apresentava como Friedrich Engels, era Friedrich Oswald. E com esse nome ele fez parte do Clube dos Doutores, onde ele estreitou as relações com Marx. Foi nesse chamado Clube dos Doutores que os dois estreitaram a relação. Aí, esse grupo dos jovens hegelianos se dividiu. Existiam os hegelianos de direita, que defendiam, inclusive, a monarquia prussiana. Nós já falamos sobre, eu falei para vocês sobre a Prússia, no Caramba da Nacional. E os hegelianos de esquerda, que falavam que as mudanças históricas resultam dos conflitos de ideia e classes opostas. Quer dizer, é quando começa a desenvolver entre esse grupo a ideia da luta de classe. A luta de classe era o eixo central de qualquer estudo da história. Então é a partir desse encontro aí. Engels fazia parte desse grupo original, desse grupo inicial. Bom, falando do livro propriamente dito, para começar a conversa, o livro Dialética da Natureza poderia ter sido, olha só, eu botei ele claramente, poderia ter sido a obra mais importante de Engels, se tivesse sido acabada. Ele nunca acabou esse livro. Ele não acabou. Esse livro é um livro inacabado. É uma série de anotações, é uma série de escritos dele sobre vários assuntos, daqui a pouco eu vou mostrar todos eles ali. E ele nunca acabou isso, porque ele não teve tempo. Esse livro é um livro inacabado. Ele não conseguiu acabar. Basicamente, tem alguns fatores que levam a isso. Primeiro, ele estava ainda elaborando esse livro quando Marx morre. E aí ele fica com várias tarefas ao mesmo tempo. Primeira tarefa, organizar todos os escritos do amigo dele. Terminar a redação do Capital. A redação final do Capital é de Engels, não é do Marx. Então ele ficou com tantas tarefas. Além disso, ele já tinha começado a trabalhar no Anti-Düring. Ele já estava trabalhando em outros livros. Então o Dialética da Natureza ficou largado lá, sem nunca ter sido completado. Esse livro não foi completado. Poderia ter sido, talvez, a obra mais importante dele, que é genial. Eu sou um apaixonado por esse livro. Muita gente que discute o Dialética da Natureza, mas é um livro confuso. É um livro confuso, sim. Eu falei para vocês na primeira aula que Marx escrevia em 8 idiomas diferentes. Engels não escrevia em 8 idiomas, mas escrevia em 3 diferentes. Ele escrevia em francês, inglês e alemão. E esse livro aí tem trechos de um idioma, tem trechos de um outro idioma. Ele mistura. E quem fez a tradução final se confundiu bastante com isso. Porque Engels, como Marx, como já falei, eles não paravam, o cara não parava. Ele
estava no canto, estava no outro, ia para um lugar, e ele escrevia de onde estava. Então é um livro que muitos dizem, é um livro confuso. Mas, pô, é porque ele escreve, a maior parte do livro está em alemão, mas também tem partes em francês, partes em inglês. Então, pô, é confuso, dane-se, pô, mas, pô, segue a cabeça do ônibus. A maior parte do manuscrito foi escrito entre 1872 e 1882, é aquilo que eu estava falando. Logo depois veio a morte. Mas, 83. e aí ele para. Esse livro ele para. Ele tinha outras coisas mais importantes. Ele considerou mais importantes as outras obras. A maior parte dos manuscritos é desse período. Depois ele parou. Outra coisa que a gente tem que lamentar muito quando começa a estudar a dialética da natureza. Acabou de ser escrito, acabou não, ele nunca acabou de ser escrito, mas foi escrito até 1882. A primeira edição desse livro só foi conhecida em 1927, gente. Depois da Revolução Russa. Ninguém sabia. E olha, a primeira versão que apareceu está cheia de erros. Ele não é uma versão completa, falta páginas, falta pedaços, etc. Tal. Apenas em 1935 é que surge essa versão que a gente conhece hoje, que é a versão completa, que é o trabalho completo que ele desenvolve. Então, eu acho que é muito importante a gente saber todos esses detalhes, para quem for ler o livro depois. Eu aconselho vocês, olha, um pouquinho de paciência, porque está legal, ele gasta um tempão falando de física, da química, matemática. Mas, na verdade, esse livro todinho serve para uma única coisa. Ele explica como é que a dialética se aplica a todo o conhecimento humano. Química, física, biologia, matemática, sociologia. A dialética se aplica a todas as áreas do conhecimento humano. Para isso ele escreve esse livro. Para isso ele faz esse trabalho fenomenal. Ele andou, ele passava dias e dias dentro da biblioteca de Londres, que era a única fonte de saber que existia na época, lendo as revistas científicas, que naquela época a Inglaterra era muito cheia de revistas científicas. Todos os cientistas publicavam naquelas revistas. Hoje no Brasil é muito difícil você conseguir essas revistas. Hoje no Brasil não existe mais, existe uma ou outra. Mesmo assim é pretensamente científica, né? Se você vai, eu passo aqui nessas bancas aqui do centro, tem lá revista de ciência, não sei o que, umas coisas assim mais absurdas que eu já vi na minha vida. Pô, eu comprei uma sobre Galileu, pô. Eu fiquei horrorizado com o que falam de Galileu naquela revista. Então, mas naquela época não, eles levavam os cientistas da época, os pesquisadores da época, seja qual campo de conhecimento humano for, física, química, eles levavam muito a sério seus artigos, as revistas científicas da época publicavam isso, e eles passam dias, meses, preso na biblioteca de Londres, estudando aquilo tudo. Então é um livro, realmente é um livro complicado, tem que ter paciência, mas ao mesmo tempo não pode deixar de ser lido. Não pode deixar de ser lido. Nesse livro, eu esqueci de marcar a página, que eu devia ter marcado a página. É o troço mais impressionante que eu já vi, cara. Engels, estudando o movimento, ele está estudando o movimento. Por exemplo, se você aplica uma força a um corpo, o corpo está inerte, tá? Na inércia, você aplica uma força. Obviamente que essa força é proporcional ao ângulo do instrumento.
cansei de estudar isso em física, você deve ter visto isso. Por exemplo, se eu faço a força paralela ao plano, eu faço menos força. Se eu faço ela com uma certa inclinação, eu faço mais. Engels estuda isso nesse livro, pô. Quando eu trabalho, o movimento é uma forma de trabalho, é talvez a primeira forma de trabalho que a gente conheça, né? Então ele começa a analisar o trabalho. Aí, numa certa parte do livro, ele diz que esse trabalho, em determinado momento, é transformado em calor. Ou o atrito do livro sobre a mesa. Aqui, ó, aqui é vidro. Mesmo assim tem um atrito. Imagine se for uma superfície área, porosa. O atrito vai ser maior. Daí vai gerar energia. Mas ele escreve isso em 1840, gente. Pô, vai entender uma cabeça dessa. E num determinado momento do livro, ele chega à seguinte conclusão. Que o trabalho, naquela época, eles confundem muito o termo trabalho com energia. Né? Trabalho era toda a forma de que você produziu um movimento. E ele chega à conclusão matematicamente, que se menos x elevado ao quadrado dá todo número negativo elevado ao quadrado dá uma potência positiva. Então, menos x ao quadrado é x ao quadrado. Daí ele chega à conclusão, né, que o trabalho é a força vezes a velocidade ao quadrado. A fórmula que Einstein, 100 anos depois, Einstein escreve E igual a MC2. 100 anos depois. Mas é diferente. Ernesto Einstein foi muito mais adiante, mas ele partiu do mesmo raciocínio que Engels. A força, o trabalho e a energia. Não tem diferença. Se você pegar eu tenho um livro de Einstein em casa, eu sou apaixonado por Einstein. Ele partiu dos mesmos raciocínios. Só que Engels não tinha laboratório, não tinha aparelhos científicos. Ele fez isso usando a arma que ele tinha, a dialética. Ele chegou a essas conclusões usando a única arma que ele tinha, a dialética. Ou é isso ou não existe. A dialética, aquela velhinha, a dialética que eu conversei com vocês aqui na primeira aula. As 4 leis, eu vou repetir elas hoje aqui. A negação da negação, a interação dos opostos. Ele usa exatamente as mesmas leis para chegar a essa conclusão. Ele analisa o trabalho, a força, que eu estava falando, a força que você faz com um determinado ângulo é diferente da que você faz no mesmo sentido da resistência. Potência e resistência. Só que o cara escreve isso em 1800 e cacetada. Baseado em quê? O que ele tinha de laboratório, de experimentos? Não, tem um cara que uma vez argumentou comigo. Mas ele já tinha os primeiros estudos de Leibniz, Newton. Mas peraí, cara. Ele foi muito além desses caras. Ele mesmo cita aqui no livro esses caras. Só que ele desenvolve. A questão que eu falei da mola, ele estuda esse efeito do trabalho produzido pela mola. Você tem uma bola distorcida, comprime ela com peso, solta de repente, ela vai muito adiante de onde estava. O que é isso? Trabalho. Ou seja, gerou energia. Eu só que esse cara estava pensando nessa porcaria aí, sei lá quanto.
Não é só o lado político do Engels que a gente ama, adora, eu e o Ponciano falamos tanto nisso. Mas o cara tem uma cabeça que está lá na frente. Lá na frente mesmo. Já no prefácio do livro, Engels dá uma fantástica lição sobre conhecimento através da história. Na introdução do livro, na abertura do livro, ele fala sobre todos esses desenvolvimentos do conhecimento humano na história da humanidade. Como as correlações de classe afetavam a expansão ou não do conhecimento. Tem um trecho do livro que ele cita, eu fiz questão de colocar o mapa aqui, que ele cita com muito carinho, porque uma coisa é o conhecimento que a Europa tinha, os chamados povos germânicos. Quando os árabes invadem a Europa, trazem uma outra forma de conhecimento. E o conhecimento humano deu um salto fantástico. Não só em termos de ciência, porque quem levou, de fato, para a Europa esses conhecimentos científicos básicos, senão os árabes. A bússola, o ímã, né? A leitura das estrelas, o astrolábio, para você se posicionar. Quem permitiu as navegações? Os árabes. Os árabes. Essa mixigenação, quando os árabes chegam até a beirada da Europa, chegam a entrar na Espanha e Portugal, ali mudou toda uma cultura da época. Inclusive, não sei se é verdade ou não, eu já li várias afirmações nesse sentido, e li duas contestações que não é verdade. Se alguém puder me ajudar, por favor, eu aceito ajuda. Alguns livros dizem que a universidade mais antiga que se conhece na Europa é a Universidade de Barcelona, criada pelos árabes. Foi criada pelos árabes da Universidade de Barcelona. Meu avô estudou lá, o diploma dele está comigo até hoje. Meu avô também era um meio maluco também. O cara era formado em medicina, ginecologia e obstetrícia. Morreu numa mina de carvão em Santa Catarina. Ele era francês, mas era perseguido. Quer dizer, ele era espanhol de descendência francesa. Mas ele era perseguido porque foi um dos primeiros lá a defender a independência da Catalunha. Ele era catalão. E se ele ficasse na Espanha, eles iam acabar com ele. Aí ele fugiu para o Brasil. Morreu trabalhando numa mina de carvão, que ele se escondia por lá. E o diploma dele está lá em casa, da Universidade de Barcelona. Está comigo guardado, porque é o mesmo nome, Ernesto Paranhos, então está guardado aqui comigo. E olha o que Engels fala. Os povos germânicos repeliram, em sua maioria, tendo adotado o protestantismo. Ele está citando como é que a religião católica atrasou, durante anos e anos e anos, os avanços científicos. Então, ele fala mesmo, os povos germânicos, quando eles negam a influência da Igreja Católica Apostólica Romana e adotam o processo, eles dão um passo à frente, eles fazem um avanço na questão científica, no estudo da científica. Enquanto que os povos latinos estabeleceu-se uma leve liberdade de pensamento, entre aspas, limitada dos árabes, alimentada pela filosofia grega. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que o protestantismo é um avanço, porque rompe com a Igreja Católica, por outro lado, ele bloqueia o desenvolvimento. Enquanto que os povos latinos, ao absorver o conhecimento árabe, dão um salto. Eu não sei se eu já contei isso nesta turma, eu acho que eu contei na outra turma. Uma vez eu estava discutindo com um cara, eu acho que isso é importante para a gente saber. Bom, o cara é coxinha de direita, direitão bem bravo. Aí, não, Ernesto, que esse negócio do comunismo, que
que nós precisamos defender, né, é a cultura ocidental. A cultura ocidental é o nosso referencial. Então, eu digo, senta aqui, vamos conversar. O que você considera cultura ocidental? Que não existe. Toda a biblioteca de Alexandria, com o pensamento dos filósofos gregos, foi destruído. Se não fossem os árabes, que estudaram os filósofos gregos, traduziram isso para o idioma árabe, depois, quando eles voltam para a Europa, eles passam isso de novo para o latim. Se não fossem eles, nós não conheceríamos o chamado hoje a cultura ocidental. Porque quem resguardou todo o conhecimento dos gregos foram os árabes. Não fomos nós ocidentais que guardamos aquele conhecimento. São eles que, quando entram na Europa, eles levam de volta. Está aqui, isso aqui foi vocês que produziram. Foi o pensamento grego que produziu, Aristóteles, Platão. Foram os árabes que devolveram isso para a gente. Por que a gente não percebe isso? Por que na escola não dizem isso para a gente, pô? Eu fico muito invocado. Lembrando que os judeus não são ocidentais, né? É? Lembrando que os judeus não são ocidentais, são orientais. Pois é. O ato revolucionário pelo qual a investigação da natureza declarou sua independência e repetiu de certo modo a queima das bulas papais, ou seja, naquele momento o estudo da natureza queimou o que existe de as bulas papais que Newton, Copérnico, Galileu, todos foram impedidos de desenvolver os seus trabalhos. Né? A queima realizada por Lutero foi a edição da obra imortal em que Copérnico, embora isso é Henrique que está falando, hein? Embora timidamente e já próximo da morte, lançou à autoridade eclesiástica sua luva de desafio. E Copérnico desafiou o Papa. Pô, não, eu estou certo sim, não vou desmentir o que eu estou escrevendo. E quando ele se rebela contra a bula papal, é o grande salto que a humanidade começa a dar no termo dos estudos científicos do universo. A partir desse ponto, as ciências naturais se emanciparam da teologia. Separam, a teologia existe, eu respeito, tudo bem. Mas ciência é ciência, teologia é teologia. Embora os esclarecimentos a respeito das pretensões daquela e dessa se arrastem até nós. Até hoje se discute isso, né? Até hoje, o pessoal quer discutir essa questão. O que é ciência, o que é a palavra de Deus, não tendo ainda entrado em determinadas cabeças. Realmente tem algumas cabeças, pô, da mais vai ser difícil entrar na cabeça. Que ciência é ciência. Ernesto, só uma observação. Um dos problemas hoje que o teólogo enfrenta é essa marginalização da teologia. A teologia, ela é uma ciência, porém, quando ela insere ela e joga ela para o dogma, ela é marginalizada. A teologia como ciência, ela está aberta a ouvir o antropólogo, o médico, o advogado. Então, uma das brigas hoje dos teólogos sérios no Brasil é essa. Teologia é pastor. Se quer matar um teólogo, é chamar ele de pastor. Ele fica irado. Né? E a maioria não tem fé, não tem religião, é ateu mesmo. Uhum. Eles estudam o fenômeno da fé como ponto de pesquisa científica. Mas essa é a teologia que nós conhecemos agora, não é a teologia daquela época. Sim. Que os papas dominavam através de suas bulas. Mas toda vez que coloca ela em qualquer dogma, ela é marginalizada, seja na matriz africana, no budismo, colocou no dogma, já acabou com ela. Exatamente, é isso. Olha, não só eu concordo com você, mas tem o fato que o meu irmão é teólogo, doutor em teologia. Cara, a gente tem discussões, o Pagode está morando lá em Mato Grosso, lá em Campo Grande, mas a gente tinha discussões de noite, virar noite.
E depois eu admiro, cara, ele consegue manter uma discussão no terreno do conhecimento, sem apelar para dogmas, sem apelar para coisa nenhuma. Eu admiro isso. Não estou dizendo que nessa época é que Engels critica. Por quê? Porque ele não deixava o conhecimento avançar. Percebe? Aí a crítica de Engels é porque a teologia na época, os dogmas da igreja, não permitiam que o conhecimento avançasse. Quando Lutero rompe, abre um espaço. Bom, aqui nós vamos começar a discutir. É isso que Engels coloca logo na introdução do livro. Isso é o prefácio de Engels no livro. Mas desde então o desenvolvimento das ciências se tem realizado a passo gigante. Desde esse rompimento dos dogmas, a ciência deu saltos. Foi a partir daí que a gente conseguiu desenvolver praticamente todo o conhecimento humano que nós temos hoje. Mas o que realmente caracteriza, assim, essa parte eu acho fundamental para a gente entender. Eu acho que Engels é muito feliz de colocar isso logo no prefácio. Não vou ler tudo ali, depois vocês leiam, eu posso mandar até o prefácio para vocês pela internet. O que Engels diz? É que até ali, até